que você precisa? Amar a Jesus e ser crente, ser cristã. Para os meus filhos, eu sempre disse, você conheceu eles aqui, eu disse, olha, vocês não têm que ser melhor que ninguém, vocês não têm que não errar, nada disso. A única coisa que eu, como seu pai, quero é que vocês amem a Jesus. Só isso. Não adoecer a família em detrimento das demandas da igreja. Como criar filhos que sejam apaixonados pelo ministério, não é verdade? E ter esposa ao lado também apaixonada pela igreja e pelo ministério. Como não adoecer a relação com a família em detrimento das exigências da igreja, né? Pastor, fácil. É sendo marido, é sendo pai. Tem muito pastor que quer ser só pastor, ele esquece que ele é pai. Vamos separar um pouquinho as coisas. Eu sou casado. E quando a minha esposa se casou comigo, eu não era pastor. Ela casou com um homem que tinha sonhos, que tinha projetos, que tinha coisas na vida. Ela era cristã como eu era cristão. Nós estamos no ministério. Eu preciso entender, em primeiro lugar, que ela tem um marido, que é um pastor. Eu não posso exigir que ela carregue o mesmo peso pastoral que eu carrego, porque às vezes nem preparado para isso ela está. E não é justo cobrar dela algo que ela não está. O que a minha esposa, eu sempre disse para ela, o que você precisa? Amar a Jesus e ser crente, ser cristã. Para os meus filhos, eu sempre disse, você conheceu eles aqui, eu disse, olha, vocês não têm que ser melhor que ninguém, vocês não têm que não errar, nada disso. A única coisa que eu, como seu pai, quero é que vocês amem a Jesus. Só isso. Vocês não têm que ser perfeitos para os outros dizerem, o filho do pastor, a filha do pastor. Não. Amem a Jesus. Faça aquilo que Miqueias perguntou para Deus. Senhor, o que eu faço? Com que me apresentarei diante do Senhor? E Deus respondeu para ele, tu sabes, ó homem, o que é bom e o que o Senhor espera de ti, a não ser que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então, na minha vida, eu encontrei isso, pastor. E entre a igreja e a minha família, sempre 10-0 para minha família. Eu disse para a igreja 10-0 para minha família. Eu vou repetir porque eu não sei se eu me fiz claro. Deus me chamou para uma igreja primeiro, que se chama Ana, Sara e Pedro. Essa é a minha igreja primária. Se eu tiver que deixar o trabalho, se eu fosse arquiteto e o meu trabalho tivesse destruindo a minha família, eu teria que largar a arquitetura. Se eu fosse um trabalhador braçal, eu teria que mudar o meu trabalho para cuidar da minha família. Ser pastor não é diferente. A família é a minha primeira igreja, a família é a minha primeira referência e a família é a igreja que Deus me deu. Então, e eu deixei claro para a igreja, não cobrem da minha esposa e nem dos meus filhos, não cobrem aquilo que eles não foram contratados para fazer. Minha esposa é um membro de uma comunidade, meus filhos, membros de uma comunidade. Eu disse para vários líderes da nossa comunidade, sua filha errou e eu estive do lado dela. Seu filho errou, eu estive do lado dela e de vocês, dele e de vocês. Eu os amparei, eu espero o mesmo para com os meus filhos. Se eles errarem, eles precisam de uma comunidade. E a partir do momento que a comunidade vê, porque muitos pastores vendem as suas famílias por causa do emprego da igreja, pastor. E eles acabam perdendo ambos. Porque a nossa família, quantos filhos de pastor eu aconselho, eu recebo que dizem, pastor, meu pai não foi capaz de deixar uma reunião de oração na igreja para ir na minha formatura. Exatamente. Um menino que joga futebol, e nem é jogador de futebol, não, mas para todo menino, o dia que ele é escalado para um time, melhora um pouquinho, aquilo é um sonho. Quem que ele quer olhar e ver? Ele quer ver o pai, ele quer ver a mãe. O pai tinha uma reunião de conselho de igreja. O jogo do menino foi mudado, o menino avisou o pai, falou, pai, pede eles vão entender, meu primeiro jogo é minha estreia. Marca para amanhã, marca para depois. A reunião nem tinha tanta importância. Se eu fosse aquele pastor, eu faltava naquela reunião, pastor. Mas eu ia lá aplaudir meu filho, eu ia lá correr para dar um abraço nele. Eu queria ser o primeiro a abraçá-lo quando ele saísse dali. Sabe? Eu não estou dizendo que os pastores não precisam ter responsabilidade com as suas atividades pastorais. Vocês sabem
do que eu estou dizendo, e você me conhece, pastor. Eu sou pastor da mesma comunidade há 22 anos, 21 anos e tanto. Eu tenho muita responsabilidade, mas o pastor precisa entender que ele tem uma família, ele tem uma esposa que precisa dele como homem, como amante, como amigo. Ele tem filhos que precisam dele como pai. Com a mesma admiração do pai do outro, que rola no chão, que brinca, que joga bola, que vai na praia, que conta piada, que assiste jogo de futebol, que é parte da vida do filho. Esse menino, essa menina precisam disso. E se o pastor não mostrar isso, por mais que ele pregue, que ele faça culto doméstico, que ele obrigue os filhos a ler a Bíblia, esses filhos vão dizer o seguinte: eu não quero esse Deus, porque esse Deus transformou o meu pai numa coisa desconhecida, desafetuosa para mim. Esse Deus roubou o meu pai, essa igreja. Eu já ouvi isso várias vezes, pastor. Essa igreja roubou o meu pai, roubou a minha mãe. Então eu acho que todos nós que somos pastores precisamos cuidar disso. Precisamos muito, muito. Gente, que palavra! Eu vou tentar convencer o maior número possível dos meus seguidores para assistir essa live. Porque isso é libertador. Tem muitos pastores que precisam escutar isso.